De olho no relógio, 8h32. Repita. 8 horas e 32 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã. Eleições 2020. Oferecimento OAB Rio Grande do Norte. A partir de agora, seguimos com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Lembramos aos nossos ouvintes que, para a realização das entrevistas, o Sistema Tribuna de Comunicação reuniu os assessores, ocasião em que foram apresentados o formato da entrevista, os programas, as datas, o tempo e o sorteio para as sequências dos entrevistados. Todas as entrevistas serão gravadas e encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A Jovem Pan News Natal preza pela qualidade da informação e convida cada candidato a focar nas perguntas e respostas para melhor formar a opinião do ouvinte eleitor. A entrevista terá 15 minutos de duração, sendo o último minuto considerações finais, permitindo uma curta tolerância para a conclusão de frase. Para a entrevista estão conosco os jornalistas Virginia Celli e Júlio Pinheiro. O nosso entrevistado de hoje é o candidato senador Jean, do PT. Jean Paul Prats tem 52 anos, é advogado e economista, com mestrados em políticas públicas e gestão do setor energético. Está no mandato do Senado desde 2019, quando Fátima Bezerra assumiu o governo do estado e o petista assumiu como suplente. Natural do Rio de Janeiro, vive no Rio Grande do Norte há mais de 15 anos, já foi secretário de Energia do estado da gestão de Vilma de Faria em 2010 e disputa a sua primeira eleição para a Prefeitura de Natal. A entrevista começa a partir de agora. Senador Jean, bom dia. Bom dia, Virgínia, bom dia, Jussara, Júlio, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Senador, a sua proposta que tem gerado mais repercussão e também controvérsias é a do passe livre. Imagino. Alguns candidatos, como foi o caso do candidato Kelpis Lima, aqui nesta bancada esta semana, disse que a sua proposta não é viável e usou as palavras impossível e perigosa e que iludiria o eleitor. Como garantir que essa proposta seja possível de ser realizada? Bom, em primeiro lugar, garantindo que ela seja ouvida corretamente, porque algumas pessoas podem transmitir maldosamente a impressão que nós estamos prometendo irresponsavelmente passagem de graça no primeiro dia de governo. Não é isso. Passe livre é um processo gradual, e ele vai sendo conquistado aos poucos, primeiro para quem realmente precisa de não pagar passagem e depois convergindo para total gratuidade em transportes coletivos de massa. Então não é que você vai andar de táxi de graça, não é que você vai andar de alternativo de graça, não é que você vai andar de ônibus mesmo de graça no primeiro dia de governo. Isso tem que ser um processo gradual, uma conquista gradual da tarifa. E você vai invadindo a tarifa para menos com diminuição de custo. Primeiro abrindo a caixa preta da tarifa, porque a gente não conhece a caixa preta da tarifa. A gente não sabe quanto o empresário de ônibus ganha nessa cidade, quanto é de manutenção, quanto é de pneu, quanto é de pagamento de salário, quanto é de fato que a prefeitura mesmo abocanha em impostos ou em qualquer outro tipo de participação da tarifa que você paga no ônibus. O alternativo aqui na cidade é pago através das empresas de ônibus. Não sei se vocês sabiam. Toda a bilhetagem, erradamente a meu ver, está na mão das empresas, de um sindicato de empresas de ônibus que nem deveria existir, porque essas empresas são concessionárias, portanto substituíveis a qualquer momento ou de tempos em tempos. Por que elas perduraram e fecharam no sindicato que não deixa ninguém entrar? Por que os processos de concessão que são abertos não dão, aliás, ao contrário, dão desertos? Isso tem que ser esclarecido à população. Ninguém quer que ninguém entre. A concorrência que os adversários e todo mundo reclama tanto, né? A concorrência, o mercado, existe nesse processo? Não existe. Porque cada vez que se abre um processo, fecha-se a possibilidade de dar deserto. Eu mesmo estive em São Paulo para ver os ônibus elétricos, vocês viram aí os vídeos, eu mesmo lá conduzindo os ônibus elétricos, e a empresa que nos recebeu lá, que não era de ônibus elétrico, era uma empresa de ônibus de São Paulo, 1.200 ônibus rodando em São Paulo, é constituída de ex-cooperados de vans. Eles são donos de ônibus. Hoje são 1.000 sócios nessa empresa chamada Transwolf. Eu perguntei, você participaria de um processo de licitação em Natal? Eu disse sim, mas a gente não é chamado. Mas vamos explicar então, como é que vai funcionar a ligação das eólicas, né? Que é um setor que... As eólicas são ponto elas final. Comprariam os ônibus? É o ponto final. Veja bem, em primeiro lugar você faz o escrutínio da tarifa. Você descobre o que é caro e o que é barato na tarifa com ônibus a diesel mesmo. Segundo lugar, em paralelo, uma coisa não espera a outra, você faz o remanejamento das linhas, a reorganização das linhas. Natal cresceu, tem comunidades que hoje não passam a linha, tem outras que foram
excluídas do trajetório das linhas agora por conta da pandemia e as linhas não votaram. Pode perguntar, em qualquer bairro de Natal aconteceu isso direto, né? E o prefeito não tem autoridade para mandar voltar aquela linha porque não tem concessão, as concessões não têm validade, todas estão vencidas. Então o segundo capítulo é remanejar essas linhas e integrar com os transportes alternativos, de maneira que os ônibus fiquem apenas nos corredores longitudinais, né, e facilitem esse corredor. E depois você vai implantando aos poucos novas tecnologias. O ônibus elétrico é uma delas, mas a bilhetagem única também é outra. E a integração modal é uma terceira forma. Então essas três principais coisas vão funcionando em paralelo. O ônibus elétrico em si, esse sim, é que como ele representa 40% do custo do combustível, você precisa ter uma fonte de energia mais constante, que não varie de acordo com os horários do dia. E aí é que eu proponho que exista um contrato, que são contratos comuns. Nós hoje temos parques eólicos aqui, eu sei bem disso, porque ajudei a implantar. Desde 2009 tem parque eólico em Guamaré gerando para Minas Gerais. Não é para o governo federal, não. É para a CEMIG lá em Minas comprar energia em preço fixo. Ele faz um hedging, ele faz um preço fixo. Isso ajuda a gente a também compor a tarifa. Então, como vocês podem ver, um resumo, é um mosaico de administrações, de gestões diferentes, nos itinerários, no tempo de passagem, nas rotas dos ônibus, nos usuários. Por exemplo, quem vai ganhar passe livre primeiro? No cartão lá, quando for descontar, vai descontar 0 na passagem. Estudante de escola pública, estudante social. Desempregado, o cara que está no seguro-desemprego. A pessoa que trabalha de madrugada na via costeira ou em outro lugar e sai às 3 horas da manhã, tem que esperar 2 horas do dia amanhecer para o primeiro ônibus passar. Essa pessoa, sinceramente, vocês acham que merece pagar passagem? Se o ônibus não passa e não é culpa dela, ele fica 2 horas esperando o dia amanhecer, depois de trabalhar de madrugada, vai pagar passagem? Não vai pagar passagem. Então, se o sistema de bilhetagem for num cartão que é da prefeitura, não como é hoje, que é das empresas, e a prefeitura for liberando para você porque está desempregado, para ela porque está numa escola pública, para ele porque está trabalhando de madrugada num restaurante, naquele cartão seu, que é pessoal, somente seu, com um chip só seu, onde tem as suas características, você vai ter catraca 0 naquele dia. Candidato, agora mudando um pouco de assunto, o senhor está falando no seu programa eleitoral a respeito do Plano Diretor de Natal sobre a possibilidade de construções na Beira-Mar. Sendo eleito, qual será a sua principal modificação no Plano Diretor de Natal que está posto nesse momento? E explica como seriam essas construções que não trariam sombra na Beira-Mar. Como não, veja bem, não é exatamente não construir nada. Em primeiro lugar, a gente tem que saudar o fato de que o plano diretor tenha, de fato, sido adiado por mais alguns meses. Eu nem saúdo o fato dele estar atrasado há alguns anos. Mas já que estava em alguns anos, pelo menos mais alguns meses para que pegue a nova administração e o novo mandato da Câmara Municipal. Por quê? Porque tudo que é feito em apagar das luzes de mandato não presta, né? Dá problema e já deu antes aqui, exatamente com o plano diretor, exatamente com a Câmara Municipal. O que eu proponho em relação ao plano diretor, em primeiro lugar, é que a gente descentralize, desfoque o objetivo do plano diretor somente da questão de verticalização. Primeira coisa, separar o assunto de verticalização, mas que ele não seja o principal e absoluto e a única forma que Natal tem de crescer. Por quê? Vocês estão falando com uma pessoa que adotou Natal justamente pela qualidade de vida que a cidade propicia. Se você transforma Natal numa orla de Fortaleza, de Recife, do Rio de Janeiro ou de Santos, você estraga exatamente o processo que Natal apresenta com a melhor condição de vida, que é justamente a ventilação, a não existência de sombra na praia, né, a possibilidade de organizar a cidade antes que ela atinja 1 milhão de habitantes, que ela vai atingir na próxima gestão ou logo no final dessa próxima para outra, 1 milhão de habitantes. Uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes tem uma série de problemas que depois se tornam crônicos se não forem resolvidos agora, e é uma opção de vida. É claro que a gente não está falando de não construir prédio nenhum, mas se você fizer os cálculos, fizer o trabalho, e isso já existe, já está estudado, da altura média da primeira rua da praia, da segunda, da terceira, da quarta, você consegue fazer a construção, você consegue fazer um gabarito evolutivo, principalmente da Praia do Meio, onde tem uma falésia atrás. Imagine se você fizer uma linha de prédio na frente com uma falésia atrás, vira um caldeirão ali atrás. Vira um caldeirão imediatamente. Se fizer uma faixa de prédio sem espaçamento na frente da praia, além de dar sombra na praia, você vai criar um caldeirão atrás, porque atrás tem uma falésia, é um negócio natural. Então você tem que fazer tipo uma escadinha,
né? Em outros lugares você não precisa verticalizar, porque a cidade ainda é ampla lá para trás. E você tem que estimular, por que não, que as pessoas curtam e se sintam seguras morando em casas. Essa mania de todo mundo agora querer construir prédio, de ter flanelinha na rua, de ter... Isso aí é uma São Paulização de Natal. Eu não quero isso para Natal. Eu fugi do Rio de Janeiro e de São Paulo exatamente por isso. Aí as pessoas acham que ilusoriamente vão ter desenvolvimento porque vão verticalizar e somente verticalizar. Então não sou contra a verticalização, mas acho que a gente tem que ter ordenamento nisso, discutir isso com calma, discutir com as pessoas que vão ser afetadas nesses bairros e dizer a elas, olha, tem outras opções? Tem as opções aqui, tal, segurança, condomínios, ruas seguras, ruas iluminadas, viver em umas casas legais. Você tem déficit habitacional? Tem, mas você tem os conjuntos habitacionais que são feitos hoje são de 6 andares. Não chega a ser uma verticalização, um conjunto de 6 andares expandido. Senador, um outro assunto, o senhor é senador da República representando o Rio Grande do Norte há 2 anos. O que é que o seu mandato tem feito por Natal, senador? Ih, peraí, então, tem que ter uma colinha aqui que é grande, peraí, rapidinho. O que é que o senhor destacaria nesse período? Peraí, vamos lá, peraí, calma aí, vamos aqui, tá aqui. Veio preparado, né? Não, claro, não, o problema é que emendas e essas coisas a gente tem aqui na... Não só emendas, mas também iniciativas, projetos que beneficiem direto a capital, diretamente a capital. É importante a gente colocar assim... Então a gente vai falar já sobre isso. Então vamos falar sobre outra proposta do senhor a respeito da implantação de um centro administrativo, se assim se pode chamar, na zona norte de Natal. Não, peraí, deixa eu falar aqui rapidinho sobre as emendas, porque a gente teve que fazer, eu achei agora. Tá bom. Emenda da Liga, 150 mil, emenda do Hospital Varela Santiago, CESAP, que foi saúde. A gente focou esse ano e meio, até por conta da pandemia, o destaque é saúde, né? Então 2 milhões praticamente de custeio para a saúde, Hospital Santa Catarina, Hospital Rui Pereira, Hospital Valfredo Gurgel, 1 milhão, Giseuda Trigueiro, para o Covid, 6 milhões para equipamento da CESAP. Foram liberadas essas emendas? Algumas estão já no empenho e a maior parte está liberada. Foi liberada durante a pandemia. Remanejamento de 6 milhões para combater a pandemia, Fundação Zé Augusto, 280 mil que é para o Instituto Histórico e Geográfico, que é um caso específico de um projeto lá que vai tornar o Instituto sustentável, né? Ele vai ter um estacionamento lá que vai gerar receita para ele, etc. O FRN foi 1 milhão de investimento a mais aqui, no campus aqui de Natal, através do Ministério do Ministro Astronauta, que foi um dinheiro até fora do orçamento normal, fora das emendas. Marcos Pontes, que aliás conhece muito Natal, gosta muito de Natal. 250 mil para a área de esporte, turismo, setor 500 mil, reforma lá da quadra do bairro das Rocas, uma quadra especificamente, promoção de destinos turísticos de Natal, artesanato seta 100 mil, que foi para capacitação e encontros artesãos, e educação, que foi transporte escolar, um ônibus, inclusive um daqueles ônibus especiais adaptados, 290 mil com pessoas especiais e para as escolas estaduais da capital. Então, assim, teve várias coisas, mas o foco foi mais saúde mesmo, por conta da pandemia, realmente. Contas prestadas. Então, voltando ao assunto, o senhor propôs fazer... Desculpa a demora, mas é porque tinha que realmente olhar para o escrito aqui. Sem problema. Não tem quem decore isso aí. Todas as cidades do Rio Grande do Norte perguntam a mesma coisa. O senhor fez, tem na sua proposta de plano de governo, viabilizar uma estrutura administrativa na zona norte de Natal. Isso. Queria saber o motivo pelo qual o senhor propõe isso e se não seria um custo a mais ainda, para os minguados recursos da prefeitura? Não seria. Em primeiro lugar, porque, Júlia, a gente está propondo... a estrutura da administrativa de Natal é uma bagunça, é totalmente desatualizada, sobreposta, esforços, retrabalho o tempo todo. Você pega uma CEMURB, uma Censur. Na sua proposta, o senhor fala em junção de secretarias, essas duas juntas. Essa junta, mas essas são 2 mega secretarias. Dane-se, não tem problema. Mas o problema é o verbo que elas usam. No corte da Secretaria da Mulher, né, Não, a gente não cortou mais. A gente não cortou. Retirou do plano? Houve uma má interpretação do próprio plano, porque a gente não colocou todas as secretarias ali e foi entendido que ela seria extinta. E ela não vai ser extinta de jeito nenhum, porque isso foi uma conquista, inclusive das mulheres, movimentos e tal. Ao contrário, a gente propôs 3 secretarias, como no Estado tem, não sei se você se lembra, mas no Estado tem 3 secretarias extraordinárias, que são meio coringa. Inclusive a minha de energia, na época de Vilma, foi uma dessas. A gente está propondo o mesmo sistema para a cidade. É uma secretaria menor, enxuta,
Institucionalmente, o secretário ou a secretária tem o grau de primeiro escalão, então, portanto, ela é convidada para eventos nacionais, fala de igual para igual com o ministro, etc, etc. Mas a secretaria não é tão grande quanto uma secretaria de saúde, por exemplo. Então, são 3 secretarias coringa e transversais. Uma para a mulher, que é essa que já tem estrutura, uma para direitos humanos em geral e uma para igualdade racial. Igualzinho o modelo do governo Lula, que tinha aquelas secretarias com status de ministério que faziam o mesmo papel. Então, isso é para lá. A fusão, para você chegar aí na Zona Norte, como sobra, de alguma forma, recurso para isso e gente, né? A de obras junto com a de mobilidade. Porque toda a obra numa cidade é de mobilidade, ou é de habitação. Não, essa é antes. Obras com mobilidade, porque toda obra de uma cidade é de mobilidade ou é de habitação. Como a habitação não dá para também juntar, a gente até pensou em juntar primeiro, porque é muito específico, tem financiamento específico, processo específico, a gente deixa de habitação, mas junta obras com mobilidade. E a outra mudança é mudar a CEMURB, que é Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Planejamento da Ocupação do Espaço Urbano, com a de Serviços Urbanos, que é quem cuida de feira, de cemitério, de iluminação pública, de lixo, né? Então faz todo sentido, porque do contrário o que acontece? São cartórios separados, diferentes, dados a grupos políticos diferentes, não se falam, porém fazem a mesma coisa ou algumas outras áreas ninguém pega. Candidato, o senhor tem 20 segundos para finalizar. Da Zona Norte. À vontade. A Zona Norte é fisicamente separada de Natal. Não adianta lidar com isso de outra forma, não adianta negar essa realidade. A Zona Norte é segregada. Então, como fisicamente ela é segregada, ela precisa de uma gestão direta lá, né? Então, a gente está propondo uma sede, não subsede, mas é uma sede simples, onde tem o gabinete do prefeito e todas as secretarias da cidade estão representadas lá, com seus funcionários, inclusive servidores da própria Zona Norte, trabalhando na Zona Norte. Não tem nada de mistério nisso. E embaixo, serviços também prestados diretamente à Zona Norte. Candidato, nós agradecemos ao candidato Obrigado Jean a vocês. Pela participação. Candidato. Logo mais, no Pan News em Revista, nós iremos entrevistar a candidata Rosália Fernandes, do PSTU. Oferecimento: OAB Rio Grande do Norte.